Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre conjuntos e a relação entre conjuntos e funções. Bom, o que é um conjunto? É qualquer coleção de objetos, tá? Então a gente pode considerar o conjunto como qualquer coleção de objetos. Como são representados, né? Normalmente por letras maiúsculas, né? Ou alguns conjuntos também possuem símbolos próprios, né? Como a gente vai ver aqui. Alguns exemplos de conjuntos, então aqui eu, né, trago alguns exemplos, né. Conjunto A, que tem alguns símbolos ali, né, o arroba, né, porcentagem, enfim, né. O conjunto B, né, que tem alguns números, então é um conjunto que a gente chama de numérico, né, porque os elementos desse conjunto são, números, né. Os conjuntos podem ser finitos, né, como o B, por exemplo, tem um número finito de elementos, ou infinitos, como o P, né, que esse conjunto P aqui, até pela própria forma ali né, dos números, a gente percebe que é o conjunto dos pares, né, 2, 4, 6, 8, 10. E aqueles 3 pontinhos ali, né, nos indica que o conjunto continua, né, e continua infinitamente. Então a gente sabe que os números pares são infinitos, né, então esse aqui é um exemplo de conjunto infinito, certo? Ou seja, que tem, né, infinitos elementos, não é possível a gente escrever todos eles aqui, né. Como diz ali, né, os elementos dos conjuntos entre chaves, os elementos dos conjuntos, né, são colocados entre chaves, né, e separados, por vírgulas, certo? Então vocês podem ver que aqui eu tenho, eh, nessas chaves aqui, né, dentro das chaves eu tenho os elementos, e os elementos são separados por vírgulas, né, então tem 1, 2, 5, 7, né, então cada um, né, que está entre vírgulas ali é um elemento do conjunto, tá. Aqui o conjunto dos ímpares, né, aqui o conjunto dos números naturais, né, então 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, né, é um conjunto infinito. O conjunto C, né, que tem como elementos as letras A, B e C, né, em minúsculo aqui, justamente porque geralmente a gente usa letra maiúscula, né, para nomear conjuntos, né. Aqui outro conjunto, né, conjunto de algumas letras gregas, né, um conjunto finito aqui, alfa, beta, gama, delta e epsilon, né. Hã, bom, então aqui são alguns exemplos, né, de conjuntos. A gente pode representar conjuntos também através de diagramas, né, então eu tenho essa forma aqui, né, de representar os conjuntos, né, por meio de chaves, né, entre chaves, mas a gente pode usar diagramas também, né, que na verdade é esse tipo de representação aqui mais gráfica, né, então aqui eu tenho o conjunto A, né, que tem esses elementos aqui, e aqui tem o mesmo conjunto A na forma de diagrama de Venn, né, Venn é o nome do matemático que começou a utilizar, né, essa linguagem de diagramas aí para representar conjuntos, né. O conjunto B, né, que é um outro exemplo, né, eu posso também, representar por meio de diagrama, né, conjunto B, né. E aí a gente tem uma outra ideia também que é de subconjunto, né. O que é um subconjunto? É um conjunto dentro de outro conjunto, nada mais é do que isso, né. Como são representados? Da mesma maneira que os conjuntos, né, por letras maiúsculas, né, ou também alguns conjuntos possuem símbolos próprios. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu tenho aqui o conjunto A, né, com esses elementos, e o conjunto D, que tem ali a porcentagem e o asterisco, né. Repara que todos os elementos do conjunto D estão no conjunto A, né. Então a gente pode dizer que o D é subconjunto de A, né, nesse caso aqui, né, nesses 2 exemplos de conjunto aqui. O conjunto D é um subconjunto de A, né. Graficamente a gente pode representar assim, né, colocando aqui, ó, o conjunto A maior, né, e o conjunto D. Claro que aqui a gente não precisa repetir, né, o asterisco e a porcentagem aqui no A, porque a gente já entende se o D está dentro do A, então porcentagem aqui também está dentro do A, né, a porcentagem, e o asterisco também está dentro do A, né. A gente representa, né, simbolicamente, D está contido em A dessa maneira aqui, né, usando esse U virado para o lado aqui, né, que indica quem está à esquerda dele indica que é o conjunto menor, né, o que está contido, e o conjunto maior, né, fica à direita ali, né, o A, né, no caso. Bom, aí a gente vai dizer que D está contido em A ou que A contém D, né, isso é a mesma coisa, né. Então, só para exemplificar aqui, né. Aqui mais um exemplo, né, então a gente tem esse conjunto aqui, o B, né, que tem os números 1, 2, 5, 7 e 8, e a gente tem um conjunto E, que tem os números 2 e 5. O E está contido em B, né,
O E está contido em B, por quê? Porque todos os elementos dele, na verdade, são elementos de B também, né. Ou a gente pode dizer também que B contém E, né, B é um conjunto maior, né. Simbolicamente a gente escreve isso aqui, né, e aqui representado por diagrama de Venn, né, então a gente vê que o conjunto E está dentro, né, do conjunto B, né, ou seja, está contido, né, dentro do conjunto B. Símbolo de pertencimento, né, o que é? É um símbolo que indica se um número está ou não em um conjunto, né. Como é representado por esse E, né, estilizado aqui, né, então ele indica que um elemento pertence ou não ao conjunto, né. Vamos ver alguns exemplos aqui. O arroba, por exemplo, né, pertence ao conjunto A, né, porque a gente está vendo aqui o nosso conjunto, ó, e o arroba é um dos elementos, é simplesmente isso, né. Então o símbolo de pertencimento é só para dizer, em que conjunto, né, aquele elemento está, de qual conjunto aquele elemento faz parte, tá. Lembrando aqui, né, só para diferenciar, né, uma coisa, que o estar contido, né, é diferente de pertencer. Estar contido a gente usa para a relação entre o conjunto maior e um subconjunto, né. Pertencimento não é uma relação entre conjuntos, mas sim entre elementos e o conjunto, né, é diferente, né, elemento e subconjunto são coisas diferentes, né. Então aqui só para dar um exemplo, né, aqui tem outros também, né, então o arroba pertence a A, o asterisco também pertence a A, o 2 pertence a B, né, porque o número 2 está aqui no conjunto B, o A pertence a C, o B pertence a C também, né, e assim por diante, né, a gente poderia, eh, então aqui, né, pegar outros conjuntos, dar outros exemplos, mas basicamente essa é a ideia, né, de pertencimento, é dizer a qual conjunto aquele elemento faz parte, né. Símbolo de negação, esse aqui é um símbolo bem geral, assim, em matemática, né, e é um símbolo que indica o oposto de outros símbolos, então simplesmente se a gente tem algum, símbolo, se a gente colocar um traço, né, que é o símbolo de negação, um traço diagonal sobreposto, né, esse símbolo, a gente vai estar dizendo que, na verdade, não acontece aquilo que o símbolo está dizendo. Então, só para dar um exemplo aqui, né, vamos imaginar esses conjuntos aqui, né, A, B e C. E eu posso dizer, então, que o arroba não pertence a B, porque ele não está aqui, né. Então esse traço diagonal quer dizer não, né, o que o símbolo indica, nesse caso pertencimento, então não pertence a B. Asterisco não pertence a C, o 2 não pertence a A, né. O A não pertence a A, o A pequeno, né, que o elemento não pertence ao conjunto A, porque aqui a gente não tem o A pequeno, né. O B não, B pequeno também, né, não pertence a B, ele está no C, né. E assim por diante, né, aqui só para dar um exemplo que eu botei arroba não pertence ao conjunto B, né. Por quê? Porque está no A, né, aqui, e não está aqui no B, né. Bom, assim como os números, né, entre conjuntos a gente também pode fazer operações, né. Então nos números a gente tem a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Para conjuntos a gente também tem algumas operações, né. A primeira que eu vou comentar aqui é a intersecção, né. Do que se trata a intersecção? A intersecção é aquela operação, né, que vai nos dizer quais são os elementos que 2 conjuntos possuem em comum, né. Eh, então, por exemplo, eu tenho esses 2 conjuntos aqui, né, A e B. Se a gente olhar aqui, esses 2 conjuntos possuem em comum, né, os números 3 e 4, né, que a gente pode até representar por diagrama, né, ficar melhor até a visualização assim, dessa forma, ó. Então eu vou escrever o conjunto A e vou escrever o conjunto B, né. O que eles tiverem em comum, né, a gente pode colocar aqui nessa área aqui, né, que a gente chama justamente de intersecção. E intersecção, então, é a operação, né, de, perceber e escrever, né, quais são os elementos que 2 conjuntos têm em comum. Pode ser estendida para mais conjuntos também, né, a gente pode ter 3, 4 conjuntos e ver o que que todos esses conjuntos têm em comum, mas vamos pensar aqui numa ideia inicial, 2 conjuntos, né, para ficar fácil de entender. Então, a gente escreve, né, a intersecção da seguinte maneira, ó, A intersecção B, né, esse símbolo aqui, o U virado para baixo, né, que muita gente fala, é o símbolo de intersecção, né, então A intersecção B, aqui nesse caso, é um conjunto que tem os elementos como elementos, né, os números 3 e 4. Por quê? Porque 3 e 4 são os elementos que pertencem simultaneamente aos 2 conjuntos. Então a ideia de intersecção é o que tem em comum, tá. Uma outra operação que existe é a ideia de união, né.
Na união, a gente vai considerar todos os elementos que tem, nos 2 conjuntos, né. Então a gente fala muito que a união está associada ao conectivo ou, né, o conectivo lógico ou, né. Então para um elemento constar na união, basta que esteja em um conjunto ou em outro, né, quando a gente tem 2 conjuntos. A união também pode ser estendida para mais conjuntos, né, então a gente pode fazer união de 3, 4, 5 conjuntos, que é simplesmente reunir todos os elementos que tem nesses conjuntos, né. Então aqui no nosso exemplo, ó, tem o conjunto A, né, que é esse conjunto aqui, e o conjunto B. O que é realizar a união entre A e B, né, que aí é um U normal mesmo, né, que é o U, de união, né, que, a união B vai ser jogar todos os elementos que tem, né, nos conjuntos em um conjunto só, né, reunir tudo, né, a ideia de união mesmo, né, como é o próprio nome da operação. Eh, então eu vou primeiro, né, colocar aqui todos os elementos, né, do A, né, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, né, e depois vou completar com aqueles do B que ainda não aparecem aqui, né, que nesse caso é o 1 e o 5, né. Eu não preciso repetir o 3 e o 4, né, e aqui vale a pena comentar algumas coisas, né. Na linguagem de conjuntos, tá, a ordem não é relevante, né, porque os conjuntos eles não são sequências ordenadas, ou seja, a ordem, né, quando a gente representa aqui por meio de chaves, ela não importa. Então, não preciso, seguir uma ordem, até porque muitos conjuntos nem são numéricos, como a gente viu ali, né, tem um conjunto que tem outros símbolos, arroba, asterisco, e aí não tem nem ordem, né, entre eles, a gente não consegue fazer uma ordem. Então, a ordem aqui não é importante. Outra coisa que também não é importante é a repetição de elementos, né. Não faz muito sentido, né, na linguagem de conjuntos, a gente escrever 2 vezes o elemento 3, né, é o mesmo elemento, então ele não precisa ser escrito 2 vezes, né. Então, ordem não é relevante aqui nos conjuntos, e repetição de elementos, inclusive, não é nem interessante, não é legal fazer, né. Então por isso que quando eu for escrever aqui a união, eu posso colocar todos os elementos do conjunto A, aqui nesse exemplo, né, e, eh não preciso colocar todos do B, apenas aqueles que ainda não coloquei, né, aqui no conjunto grande, né, na união, né. Então o conjunto grande, a união, né, vai ficar sendo esse conjunto aqui. A gente pode representar, eh, né, de forma gráfica por meio de diagramas, né, dessa maneira aqui, né. A gente pode colocar intersecção também, não tem problema, né, mas repara que tudo aqui tá marcado em azul, né, quer dizer que tudo aqui vai para o conjunto, né. Tudo, todos os elementos, né, a união reúne tudo que tem nos 2 conjuntos, essa que é a ideia, né. Diferença, né, essa é uma outra operação e essa aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, né. A ideia de intersecção e de união, ela é bem simples, né, basta a gente ver alguns exemplos, fazer alguns exercícios, a gente já entende. Mas a ideia de diferença, né, ela é um pouquinho mais, às vezes ela deixa um pouco confuso, assim, quem está começando a entender a ideia de conjuntos, né. O que que é a diferença entre 2 conjuntos? Né, são todos aqueles elementos, né, que pertencem a, por exemplo, vamos pegar A menos B, né, a diferença entre A e B, né, são todos elementos que pertencem a A, né, e não pertencem a B, certo? Estão em A e não estão em B, né. Então tem que satisfazer essas 2 condições ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então vamos imaginar esse conjunto A com esse conjunto B aqui, né. Hã, o conjunto, se eu for escrever em diagrama, né, vamos imaginar que eu ainda não pintei em azul aqui, né, então eu tenho esse diagrama aqui, né, que está intersecção, a gente tem que colocar, né, de qualquer maneira. Então quem que vai, né, participar do conjunto da diferença, né, A menos B? Vão ser aqueles elementos de A, né, esses aqui, ó, que não estão em B. Ou seja, eu vou exatamente excluir a intersecção com B, né, e pegar, então, exatamente aqueles elementos que estão em A, mas não estão em B, certo? Que nesse caso aqui vai ser o 2, o 6 e o 8. Então olha só, o A tinha 2, 3, 4, 6 e 8, e a gente retirou aqui o 3 e 4, né. Por quê? Porque a gente quer aqueles que estão em A, né, mas não estão em B. É A menos B, nesse caso. Só tem que ter um cuidado aqui, porque a diferença, ela depende da ordem. Então, A menos B é uma coisa, B menos A é outra, como está exemplificado aqui também, né.
Então se eu for fazer B menos A, eu vou pegar aqueles elementos de B, né, que não estão em A, né. Então o B é 1, 3, 4, 5, né, ele tem esses elementos, mas aí eu vou retirar então do conjunto B o 3 e o 4, porque é o que tem em comum, né, é o que está na intersecção, a gente pode ver até pelo diagrama ali. Então a diferença B menos A vai ficar só o 1 e o 5, né, vão ficar só esses 2 elementos. Tá. Então é importante aqui, né, observar que A menos B é diferente de B menos A. Isso, né, também, inclusive acontece com os números, né, então se a gente a subtração, né, não é uma operação que a gente pode trocar aí né, as parcelas de lugar, né. Eh, melhor, não dá para a comutatividade, né, não vale na subtração, né. Ah, na adição sim, né, tudo bem. E a adição aqui está associada com a união. A união e a intersecção, elas são comutativas, né, se eu fizer A união B, é a mesma coisa que fizer B união A. E a intersecção também, A intersecção B é B intersecção A. São comutativas, a gente pode trocar de lugar. A diferença não, aí a diferença vai depender da ordem, né. A diferença entre A e B é uma coisa, né, e a diferença entre B e A é outra coisa, dá outro conjunto como resultado, como a gente pode ver aqui no exemplo, né, inclusive conjuntos completamente diferentes, né. Bom, só para, por convenção, né, existe um conjunto que a gente chama de vazio, que é simplesmente o conjunto que não tem é uma coleção sem objetos, né, não tem nenhum elemento, né. O símbolo dele é esse, né, então é uma espécie de zero com um traço diagonal, né, o símbolo de vazio, ou também a gente pode botar, entre chaves nada, né, botar nada entre chaves, ou um círculo, né, uma circunferência simplesmente representando ali né, o diagrama de Venn que não tem nenhum elemento, tá, um conjunto vazio. A princípio a gente pode pensar: "Ah, mas não serve para nada", né, mas como a gente vai ver em alguns exemplos aqui, a gente precisa ter essa representação, né. Conjuntos numéricos. Bom, alguns conjuntos, né, são coleções de objetos que são números, né, então são conjuntos numéricos, né. Então o que é um conjunto numérico? Conjunto formado exclusivamente por números. Como são representados? Por letras maiúsculas ou símbolos próprios, que nem qualquer outro conjunto, né. Então a gente pode inventar alguns conjuntos numéricos, como eu já apresentei aqui nos exemplos, e alguns conjuntos possuem símbolos próprios, como por exemplo, né, o conjunto dos naturais. Conjuntos naturais, né, o conjunto que tem os números 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né, são infinitos números, né. Só para representar em termos de diagrama, né, obviamente eu não posso colocar todos os naturais ali, porque são infinitos números, né, são muitos, mas eu coloquei alguns ali, então botei 1, 2, 3 só para representar ali qual é que tipo de números aí são os naturais, tá, ali no conjunto, tá. É um N, né, estilizado, a letra que representa aí o conjuntos naturais. Bom, a os conjuntos naturais é um subconjunto de um outro conjunto mais amplo, que é o conjunto dos números inteiros, né. Os inteiros então eles têm já tem o zero, né, e na verdade os números inteiros eles são dotados de sinal, ou seja, alguns são positivos, outros são negativos, né. Então a gente vai ter o -3, o -2, o -1, o zero, o +1, o +2, o +3, todos esses são números inteiros, tá. O conjunto dos números inteiros contém, né, o conjunto dos números naturais, porque a gente pode ver que como estão ali os positivos, né, os positivos são exatamente os números naturais, né. Então aqui por esse diagrama a gente consegue perceber a relação, né, então o conjunto dos números naturais está contido, né, nos números inteiros, né, porque os inteiros ainda têm o zero e todos os negativos ainda, né. Negativos inteiros, né, claro. Bom, e aí tem um conjunto que é mais abrangente ainda do que os números inteiros, que é o conjunto dos números racionais, né, que a gente utiliza a letra Q, né, de quociente ali para representar, né, um Q estilizado para representar o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, são todas as frações, na verdade, né, o conjunto das frações, né. E ali está escrito assim, ó, M, né, que a gente pode ver que aqui está M sobre N, ou seja, um número sobre outro, né, então tem o numerador e o denominador aqui, né, onde M pertence aos inteiros e N naturais. Por que tem essa observação aqui, né, M tem que pertencer aos inteiros e N aos naturais?
Aqui embaixo, né, tem que ser um número natural, né, inclusive 1, né, pode ser 1, 2, 3, 4. E ali em cima tem que ser um número inteiro, porque as frações podem ser tanto positivas quanto negativas, né. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, 1/3, mas a gente tem também -3/5, né, -2/7. Então, o conjunto das frações envolve as frações positivas, negativas, números que, são escritos, né, na forma de uma divisão, na verdade, né, de um quociente ali, né. Eh Aí a gente pode perguntar assim: "Tá, mas por que que contém todos os números inteiros?" Simplesmente porque qualquer número inteiro a gente pode escrever ele como forma de fração, né. Basta a gente escrever n igual a 1, basta a gente dividir por 1. Por exemplo, o -2 que está aqui, né, é -2/1, né. E claro que isso inclui também os naturais, né, porque os naturais estão dentro dos inteiros, então o 2 ele pode ser escrito como forma de fração? Pode, 2 divididos por 1, 2/1, né. Então, na verdade, todos os números naturais, todos os números inteiros, eles podem ser escritos em forma de fração, e tem outros números que não são inteiros, né, que também podem. Então esse conjunto de todos os números que podem ser escritos na forma de fração é chamado conjuntos racionais, né. Bom, aí, né, existem alguns números que extrapolam, né, os racionais, né. A gente pensa assim: "Ah, mas todo número pode ser escrito como forma de fração?", né, uma pergunta que a gente pode fazer. E a resposta é não, porque existem vários números que são chamados de irracionais, né. Então aqui eu vou usar a letra I aqui só para momentaneamente definir esse conjunto, né, que é o conjunto de todos os números, né, que não podem ser escritos em forma de fração. Aí a gente tem o raiz de 2, os exemplos mais famosos, assim, né, raiz de 2, raiz de 3, π, né, ele tem infinitas casas decimais. A gente aproxima ele por 3,14, né, para fins de cálculo, mas são infinitos números racionais. O número de Euler, né, o número E, né, aproximadamente 2,72, né, mas que tem infinitas casas decimais também, né, também tem o número de Fibonacci, enfim, tem vários números aí que são irracionais, né, ou seja, que não podem ser escritos em forma de fração, né. Podem ser aproximados, mas não podem ser escritos mesmo, né, de forma completa em forma de fração, né. Bom, se a gente pegar todos os números que existem, né, as frações e também os irracionais, aqueles que não podem ser escritos em forma de fração, a gente vai ter um conjunto mais geral que vai ser chamado de números reais, né. Então é um conjunto que é a união, na verdade, né, ele pega todos os números racionais e também os irracionais, né. Então aí a gente tem os números reais, né. Bom, alguns exercícios aqui, né, rapidamente. Então observe os conjuntos A, B e C, né, complete as lacunas com algum dos símbolos, né, pertence, não pertence ou está contido, né. Então, se quiser fazer o exercício, pode pausar o vídeo aqui, né, fazer o exercício, né. Eu vou seguir aqui, né, e dar a resposta aqui, né. Então, aqui, ó, o 2 pertence a A, né, tá aqui, ó. C pertence a B. 1 não pertence a C, né, ele não está aqui, né. 2 não pertence a C, também o C não tem 2, né. 3 não pertence a B, né, também o B só tem letra, né. A pertence a B. 2 não pertence a B. B não pertence a C, C está contido, aqui a gente tem que usar está contido, né, pessoal, porque o C é um conjunto, e é um conjunto que tem elementos que estão no A, né, todos os elementos de C estão no A, então C está contido no A, né. E pertence a B, D não pertence a C, né, 4 pertence a A, 5 pertence a C, 4 pertence a C, e 1 não pertence a B. Então aqui é um exercício aí para a gente entender melhor. Indique os resultados, outro exercício, né, indique os resultados das operações entre conjuntos abaixo, né, então são esses conjuntos, né, se quiser pausa o vídeo, tenta fazer, né, eu vou dar a resposta aqui logo em seguida, né. Então, a intersecção C, o que que eles têm em comum? O 3, né. Desculpem, a intersecção B, né. A intersecção B, o que que eles têm em comum? O 3, né, só o 3. Então a gente tem que fazer um conjunto, né, e colocar o 3. Não pode colocar o 3 direto, né, porque o 3 é um elemento, e a intersecção não pode ser um elemento, a intersecção é um conjunto. Então é o conjunto que tem o elemento 3, né, porque às vezes pode ter mais de um elemento, né, então a gente tem que colocar em formato de conjunto. A união B, então é simplesmente reunir, né, todos os números, né, que tem em A e que tem em B ali, todos os elementos, né, de A e B.
botei fora de ordem, se colocar em outra ordem aqui também não faz mal, desde que sejam os mesmos elementos, tá. A intersecção C, 5 e 7, né, o que eles têm em comum. B união A, desculpe, B união A. Bom, na verdade vai ser o mesmo conjunto, eu só, né, botei em outra ordem aqui, o que não tem problema, mas vai ser o mesmo conjunto A união B, né, então vai ter os mesmos elementos, porque a união é comutativa, né. B intersecção A, né, vai ser o 3 também só, né, vai ser igual a intersecção B, né, porque é comutativo, tanto faz eu fazer A intersecção B como B intersecção A. Bom, vamos ver um outro exercício aqui, né, pessoal? Indique os resultados das operações entre os conjuntos abaixo, né? Então, A, B e C são esses conjuntos. Aí vou dar um tempinho aqui, né, para pausar o vídeo e em seguida vou resolver, né? Aqui tem esses conjuntos A, B e C, mas também tem alguns conjuntos numéricos mais gerais, né? Os conjuntos reais, dos naturais. E o vazio também. Bom, vamos lá. Intersecção entre C e B é vazia, porque eles não têm nenhum elemento em comum, né? Não tem nenhum elemento que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. B união com C, né? B união com C é simplesmente reunir todos os números que estão ali em B e C, né? Bom, reais união B. O conjunto dos números reais, ele tem todos os números possíveis, tem os racionais, tem os irracionais, né? Então, se a gente for fazer união com qualquer outro conjunto, na verdade vai dar, né, um conjunto numérico, né, menor do que ele, então vai ser ele próprio a união, né? Então, aqui a união vai ser o próprio conjunto dos números reais. Por esse mesmo motivo, né, a união dos naturais e dos reais vai ser os reais, até porque os naturais é um subconjunto, né, dos números reais. Essa, inclusive, é uma regra geral, né? Se a gente fizer a união de um conjunto com um subconjunto seu, logicamente que a união vai dar o conjunto maior, né? Porque ele vai ter todos os elementos do subconjunto e outros ainda, né? A intersecção com vazio é vazio. Por quê? Porque a gente está tentando ver o que tem em comum entre o conjunto A, né, esse conjunto aqui, e o conjunto que não tem nenhum elemento. Mas se o conjunto não tem nenhum elemento, ele não vai ter intersecção com nenhum. Então, na verdade, o vazio, a intersecção dele com qualquer conjunto é o próprio vazio, né. Aqui é como multiplicar por zero, né, a gente pode entender o vazio exatamente aqui na intersecção como o zero. Se a gente multiplicar zero por qualquer número, o resultado dá quanto? Dá zero. Da mesma maneira, né, se a gente fizer a intersecção do vazio com qualquer conjunto, o resultado dá vazio, porque ele nunca vai ter nada em comum com nenhum conjunto, né. Hã, outro exercício então, né, indique os resultados das operações entre os conjuntos abaixo, né, A, B e C, né. Se quiser pausar o vídeo, né, pessoal, aí vou resolver aqui agora. Naturais intersecção com conjunto B, né. Bom, eu estou querendo ver o que tem em comum entre todos os números naturais e esse conjunto B aqui, né. O que tem em comum vai ser o menor conjunto, né, porque conjuntos naturais tem esses e tem outros também, né. Então, como o B, na verdade, é um subconjunto dos naturais, a intersecção que tem em comum entre ele e os naturais vai ser ele próprio, né. Então aqui, o próprio B. A gente poderia até escrever aqui B, né, em vez de colocar o conjunto, assim, por extenso, né. Intersecção entre naturais e os inteiros. O conjunto dos naturais é um subconjunto dos números inteiros. Então, o que eles têm em comum, né? O menor, né? O subconjunto, os naturais. A união C, simplesmente reunir todos os elementos, né? Aqui tem três conjuntos, né? A união B e a união C. Simplesmente reunir todos os elementos dos três conjuntos em um conjunto só, né? Essa que é a ideia aqui da união, né, de três conjuntos. Intersecção, o que A, B e C têm em comum? Se a gente for ver, não tem nenhum elemento que está ao mesmo tempo nos três conjuntos, né. Aliás, né, só pelo fato de não ter nenhum elemento em comum entre B e C, a gente já pode deduzir que é vazio, né. A B intersecção C dá vazio, né, e vazio intersecção A, né, se a gente fosse fazer aqui, né, a gente poderia primeiro resolver isso aqui, né, não importa a ordem aqui da intersecção, não importa a ordem. Bem, intersecção C a gente já vê que é vazio, não tem nenhum elemento. Se depois eu for ver o que tem em comum com A ainda, né, então é vazio mesmo, né, então não tem nada. Então, na verdade, não tem nenhum elemento, né, de intersecção entre os três conjuntos. Bom,
número de elementos, né. Existe uma maneira de a gente determinar, né, o número de elementos de um conjunto. Às vezes pode ser por meio de uma fórmula, de um cálculo, ou às vezes simplesmente, né, se o conjunto apresenta explicitamente os elementos, contando mesmo, né, os elementos. Então aqui eu tenho um conjunto A, né, que tem esses 4 elementos aqui, né, que está representado em diagrama de Venn, e a gente pode escrever o seguinte: n de A, né, ou seja, número de elementos de A, é assim que a gente representa, né, n de A é igual a 4. Por que 4? Porque tem 4 elementos, 1, 2, 3, 4, tá. B é a mesma coisa, olha só, B tem 5 elementos, né, então n de B vai ser 5, simplesmente contando aqui o número de elementos. Não importa o que são os elementos, são números, são letras, né, pode ser qualquer coisa, na verdade. Ah, aqui, né, o número de elementos de F, né, do conjunto F é 12, n de F é igual a 12. Então só para dar alguns exemplos aqui, né. Quando a gente vai, ver em algumas operações, né, contar o número de elementos depois de fazer alguma operação entre conjuntos, como união, né, e outras operações, existem algumas fórmulas, né. Então vamos ver no caso da união aqui, o que que acontece. Olha só, eu tenho um conjunto aqui, né, que tem 5 elementos, né, e um outro conjunto B que tem 4 elementos, né. E aí vou representar eles como diagrama de Venn. Se a gente for contar o número de elementos, no diagrama, a gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, tem 7 elementos. Agora, se a gente fosse contar aqui nesse formato aqui, né, na forma extensa aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né. O que que isso indica, né? Olha só, indica que a gente não pode simplesmente contar diretamente, somar, né, o número de elementos dos 2 conjuntos. Não é isso que a gente tem que fazer, porque o conjunto A tem 5 elementos e o conjunto B tem 4 elementos, né. Se a gente fosse somar, daria 9. Mas até no diagrama de Venn a gente percebe que na verdade são 7 elementos, né. E se a gente for fazer a união aqui, a gente vai ver também que são 7 elementos, né. Então, isso é interessante, isso quer dizer que a união de 2 conjuntos, a gente não pode, né, contar simplesmente somando, né. Eh, o que que aconteceu aqui, né? Aconteceu o seguinte, que a intersecção desses 2 conjuntos tem 2 elementos, né, e esses 2 elementos foram contados duplicados, né, foram contados no A e foram contados no B. Então a gente tem que, na verdade, descontar, né, o que está na intersecção, né. Daí vem essa fórmula, né, então o número de elementos da união de 2 conjuntos A e B, né, vai ser n de A, ou seja, número de elementos do conjunto A, mais n de B, número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos que tem na intersecção dos 2 conjuntos, né. Então esse termo aqui faz esse desconto, ele tira aquilo que foi contado 2 vezes, né. Se os conjuntos não tiverem nenhum elemento na intersecção, né, se for vazia, aí tudo bem, aí então n de A intersecção B vai ser igual a 0, e aí vai ser a soma realmente, n de A mais n de B. Nesse caso, a gente chama inclusive os conjuntos disjuntos, né, quando eles são separados, eles não têm nada na intersecção, né, conjuntos disjuntos. E aí sim é só a soma, né, do número de elementos de um com o número de elementos do outro. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui, né. Então, aqui está a fórmula, né, então n da união é n de A mais n de B menos n da intersecção. Se a gente tem esses 2 conjuntos aqui, né, então a gente vai anotar, né, n de A é 5, n de B é 4, n a intersecção é 13 e 4 ali, então o n da intersecção é igual a 2, né. Cuidado aqui na hora de escrever, né, pessoal, aqui está o conjunto, né, A intersecção B. Se eu quiser escrever o número de elementos que tem na intersecção, eu vou ter que botar o n, né, n, entre parênteses, A intersecção B é igual a 2, né. E aí aplico a fórmula, né, finalmente, então 5 mais 4 menos 2, né, vai me dar o 7, né. Aqui um outro exemplo, né, então, o A aqui tem 4 elementos, né, o B tem 6, né, e a intersecção tem um elemento que é o C, né, que é o único elemento que tem em comum aqui entre A e B. Então o n da intersecção é 1, né, e aí aplicando a fórmula a gente vai ter 4 mais 6 menos 1 igual a 9, né. Repara que essa fórmula então nos dá diretamente o número de elementos. A gente ia errar, né, se a gente simplesmente somasse, se a gente somasse aqui tem 4, aqui tem 6, então a união teria 10 elementos.
Não, mas como tem um na intersecção, tem que descontar, é isso que a fórmula faz, né, então o N aqui dá 9. Né, e essa fórmula é especialmente importante, né, quando a gente tem conjuntos muito grandes, né, mas quando a gente tem a informação do número de elementos, né, porque a gente fez aqui alguns exemplos, né, com números, com poucos elementos, onde a gente consegue inclusive visualizar e contar eles, né, a dedo, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza. Mas tem conjuntos que são muito grandes, né, e aí, a gente não precisa necessariamente saber todos os elementos, mas tendo a informação de quantos elementos tem, a gente consegue aplicar a fórmula e saber então quantos elementos que tem na união, por exemplo, de 2 conjuntos, né. Eh, então vamos pensar assim, ó, a gente tem aqui a fórmula e a gente sabe que tem um conjunto A que tem 45 elementos, a gente não sabe nem do que se trata esses elementos, são letras, são números e tal, a gente só sabe que tem essa informação, que tem um conjunto que tem 45 elementos. Então N de A é 45. N de B é 41, vamos supor, tem um outro conjunto B que tem 41 elementos. E a gente sabe que esses 2 conjuntos têm 10 elementos em comum. Então a gente não precisa nem saber quem são os conjuntos, né, não precisa nem ter muita informação, só saber realmente o número de elementos, né. Com isso a gente já pode determinar o número, de elementos da união. Então isso que é interessante nessa forma, né. Então, o número de elementos da união vai ser 45, né, N de A mais 41 N de B menos a intersecção 10, e a gente consegue saber que na união tem 76 elementos, independente seja lá o que eles forem, né. Então, isso nos possibilita resolver alguns problemas práticos, né. Por exemplo, em uma pesquisa do IBGE descobriu-se que 300 pessoas gostam de arroz, 200 de feijão e 150 gostam dos 2 tipos de comida. Sabendo-se que 40 pessoas não gostam nem de feijão nem de arroz, o número de entrevistados foi de bom, primeiro lugar, né, vou começar meio pelo fim aqui, né, se 40 pessoas não gostam nem de um nem de outro, então a gente vai ter que fazer a conta, descobrir quanto que é a união, né, das que gostam de arroz e gostam de feijão, e depois ainda somar 40, né, porque teve 40 que não 40 pessoas que não estão nem um nem outro, né. Então, vamos pensar nesses 40 depois, né, depois que a gente fizer a conta. Primeiro a gente precisa identificar, ó, vamos chamar de A, né, o número de pessoas que gostam de arroz, e 200 e desculpem, e F, né, o número de pessoas, o conjunto, né, do número de pessoas, desculpem, o conjunto de pessoas que gostam de feijão, né, F. O N de A é 300, 300 pessoas gostam de arroz, e o N de F, né, é 200, 200 pessoas gostam de feijão. E 150 gostam dos 2 tipos. Se gosta dos 2 tipos, então está na intersecção, gosta tanto de arroz quanto de feijão, né. Então o N de A intersecção F é 150, né. Bom, a gente pode calcular então, né, o número de pessoas da união, ou seja, pessoas que juntar todo mundo num conjunto só e ver quantas pessoas foram, entrevistadas e responderam alguma coisa, né. Então a gente sabe que tem as 40 ali que depois a gente vai ter que somar. Mas a união, esse conjunto da união, então vai ser 300 mais 200, né, N de A mais N de F, menos o N da intersecção, que é 150. Então, N de A união F é 350, né. Então 350 pessoas responderam alguma coisa, gosta de feijão ou arroz, né. Eh, mas aí no total, né, então a gente tem que lembrar que 40 pessoas não gostam nem de feijão nem de arroz. Então, somando essas 40 pessoas, então o total de entrevistados foi aí de 390 pessoas. Certo, pessoal? Repara que aqui, né, não é nem interessante a gente fazer o diagrama de Venn, né, senão a gente vai ter que colocar 300 pontinhos ali para o conjunto do arroz, né, o conjunto A, e 200 pontinhos para o conjunto de feijão, ainda fazer a intersecção. Aqui os diagramas não são interessantes. Então por isso que aqui é legal a gente já usar diretamente, né, o número de elementos, né. Bom, alguns exercícios então aqui, né, então aqui está a fórmula, né, N de A união B. Então tem um conjunto que tem 34 elementos, outro conjunto que tem 56, né, e se sabe que a intersecção entre os 2 conjuntos tem 5 elementos e se pergunta aí a união, né. Então pausa o vídeo aí se quiser resolver, né. Então eu vou resolver aqui agora, ó. Então vai ser N de A mais N de B, né, 34 mais 56 menos a intersecção, 85. Então rapidamente aqui a gente já consegue determinar o número de elementos da união, mesmo
para 2 conjuntos que são grandes, né. Contando, a gente vai levar um tempo grande aí, mas aqui a gente consegue rapidamente determinar, né. Um outro exercício semelhante então, né, pausa o vídeo aí, né, n de A igual a 15, n de B igual a 18, a intersecção é igual a 8, né, então aplicando diretamente a fórmula, aí a gente chega nos 25. É mais um exercício então, né, n de A união B, né, então é n de A mais n de B menos n da intersecção, né, foi dado n de A, foi dado n de B, foi dado o n da intersecção, né. Aplicando a fórmula, então chega a 56. Bom, se quiser resolver, né, pausa o vídeo agora, eu vou ler o enunciado aqui e apresentar a resolução. Realizando uma enquete em sala de aula, um professor descobriu que 28 alunos gostam de rock, 37 de samba e 11 gostam dos dois tipos de música. Sabendo que 10 alunos não gostam de nenhum desses estilos musicais, o número de alunos na turma é... Bom, vamos fazer o seguinte, né, esses 10 alunos que não gostam nem de um nem de outro, vamos somar eles depois, né. Vamos descobrir a união entre aqueles que gostam de rock e samba, né. Então vou chamar de R aqui os que gostam de rock, S o conjunto do pessoal que gosta de samba, né. O número do pessoal de elementos que gosta de rock aqui, 28, né, elementos aqui, né, porque na linguagem de conjuntos, né. Eh, e o número de elementos do conjunto S, então é 37, né, que gostam aí de samba. Na intersecção a gente vai ter 11, né, então o número de elementos do conjunto R e do conjunto S, quantos eles têm em comum? Tem 11, né, que gosta dos 2 estilos musicais aí. E aí a gente pode aplicar a fórmula, né, então vai ser N de R mais N de S menos o número, né, de elementos da intersecção, né. Então a gente descobriu que 54 responderam ou que gosta de rock ou de samba, tá. Mas aí tem aqueles 10 que não gosta, né, de nenhum estilo, então a gente somando com eles, então a gente tem na turma aí, né, eh, 64 alunos, tá. Bom, agora um outro exercício, né, que envolve essa mesma ideia também de número de elementos da união. Em uma cidade, 38 pessoas assinam um jornal diário e 67 pessoas assinam um jornal periódico, né, são os nomes, né, dos jornais. Pausa o vídeo, né, se quiser tentar resolver. Sabendo que 80 pessoas assinam pelo menos um dos jornais, descubra quantas pessoas assinam os 2 jornais. Né, então, bom, esse problema ele já pergunta outra coisa, ele não está interessado na união, mas na intersecção, né, as pessoas que assinam os 2 jornais ao mesmo tempo, né. Se a gente for olhar para a fórmula, né, a gente tem dados para chegar na intersecção, né, a gente quer chegar aqui na intersecção, né, descubra quantas pessoas assinam os 2 jornais, né. Eh, bom, a gente tem o N de A, né, a gente sabe, vou chamar aqui aqui está a fórmula geral, né, a gente pode chamar N de D, na verdade, porque é o jornal diário, e P, né, o conjunto de pessoas que assinam o periódico, né, aqui. Mas só pensando na fórmula geral, né, a fórmula geral está em termos de A e B, né, então a gente precisa chegar na intersecção. Se a gente tiver o N de A e o N de B, a gente precisa também, né, do N da união. Se a gente tiver o N da união, e o N de A e o N de B, a gente chega na intersecção, né, resolvendo uma pequena equação aí, né. E a gente tem, na verdade, né, olha só, eu vou chamar de N de D o número de pessoas, então, que assinam o diário, 38. O número de pessoas que assinam o periódico, 67, né. E a gente tem, na verdade, o número de pessoas que assinam pelo menos um deles, né, que seria 80 pessoas, né. Esse aqui, na verdade, se pelo menos um, né, indica que esse é o número de pessoas da união. Por quê? Na união, né, a gente junta tudo, a gente reúne tudo. Ou seja, a gente está reunindo aí pessoas que assinam ou o diário ou o periódico, possivelmente, né, os 2, né, então não está excluída essa possibilidade, mas pelo menos, a informação mais correta que a gente pode dar, pelo menos um deles, nessas 80 pessoas aí assina. Então a gente tem, na verdade, né, o N da união, que é 80. A única informação que falta, o único dado aí que falta é a da intersecção, né. Então a gente pode construir a fórmula, né, então N da união, 80, é igual a N de A, que é 38, nesse caso N de D, né, desculpem, N de D é 38, e N de P é 67, menos o N da intersecção, né. Bom, aí a gente tem que
isolar então a intersecção aqui, né. Primeiro resolvendo a soma aqui, né, dá 105, e aqui, eu vou isolar então o n, né, então aqui está com sinal negativo do lado direito, passar para o lado esquerdo com sinal positivo, e 80 que está com sinal positivo passa para o lado direito com sinal negativo, né. Aí fazendo as contas a gente vai ver que 25 pessoas, né, assinam os 2 jornais, o diário e o periódico, certo? Intervalos reais, né. Os números reais então, né, são todos os números que podem ser colocados em forma de raz eh, de fração, né, ou também, né, juntando aí com aqueles números que não podem ser colocados em forma de fração. E isso a gente vai ter então todos os números, né, possíveis que a gente pode colocar numa reta, chamada reta real, né. Por que reta real, né, porque os números reais compreende, né, todos os conjuntos, né, os racionais, os inteiros, os naturais. Então a gente consegue colocar eles numa reta. E é interessante conhecer, pessoal, a linguagem, né, de intervalos reais, porque a reta real, então, ela vai de menos infinito a mais infinito, né, dos negativos para os positivos, né, da esquerda para a direita. E a gente tem formas eh, de representar intervalos, ou seja, partes, né, dessa reta real, né. E é importante para se comunicar em matemática, né, em muitos problemas, às vezes, a gente tem que escrever o conjunto de solução, né, ou a gente tem que dar uma ideia do intervalo onde se encontra determinado número. Então é importante, saber a linguagem de intervalos, né. E existem basicamente 3 formas de representar o intervalo real, né. É importante conhecer as 3 para a gente conseguir sempre, né, olhar para um dos formatos possíveis e conseguir fazer a relação com o outro, né. Então olha lá, eh, são as 3 formas, né. Aqui, por exemplo, eu tenho um intervalo que vai de 2 a 8, né. Eu posso representar ele assim, né, isso pode confundir às vezes com o ponto no plano cartesiano, né, é verdade que pode ter alguma confusão, mas pelo contexto do problema e do que a gente está estudando, a gente vai dizer se é um ponto ou se é um intervalo, né. Então, aqui no caso é um intervalo real. Entre parênteses, o parênteses quer dizer que não conta com aquele número, ou seja, vai de 2 até 8, não é 2,8 aqui, tá, pessoal? O número, nem também é o par ordenado, né, de coordenadas 2 e 8, é outra coisa isso aqui, tá? Quer dizer que no contexto dos números reais, né, quer dizer que vai do número 2 até o número 8, mas não conta com 2 nem com 8. O 2 e o 8 não pertencem ao intervalo, eles só marcam ali o início e o fim. Então começou no 2, mas não conta com ele, né. O que vem lá em seguida, 2,00000001, sei lá, né, já está nele, já está valendo, e vai até 7,9999999, né, mas não chega no 8, mas o 8 serve para marcar. Então vai do 2 até o 8 aqui, né, sem contar com eles. A gente pode representar na reta real, né, isso dessa maneira aqui, né, colocando na verdade uma semi-reta e um círculo não pintado, né, vamos dizer assim, um círculo não pintado aqui no eh, uma bolinha aberta que a gente chama, né, a gente escreve aqui uma bolinha, mas não pinta ela, né, então quer dizer que não conta com 2 e vai até o 8 e não conta com 8, né. E outra maneira de escrever isso é por meio de conjuntos mesmo, né, então x pertence aos reais, x pertence ao conjunto dos números reais, e aí tem esse símbolo aqui, né, que quer dizer tal que, né, essa barra aqui quer dizer tal que, né, x está entre 2 e 8, ou seja, ele é maior que 2, né, e menor do que 8, né, x está entre 2 e 8, né. Então essas 3 formas aqui de representar querem dizer a mesma coisa, querem dizer que eu quero representar valores que estão entre 2 e 8, mas o 2 e o 8 não pertencem a esse intervalo. Outra forma de representação, eu tenho aqui um outro intervalo agora, né, o intervalo que vai de 1 até 7, contando com eles, né, então 1 faz parte do intervalo e o 7 também. Então, ao invés de usar parênteses, eu vou usar colchetes, tá, vou usar colchetes. Então o colchete aqui no 1 quer dizer que 1 está valendo, está contando, né, e o 7 também está contando no intervalo, né, e vai de 1 até 7. Na reta real eu posso fazer uma semi-reta aqui, né, uma semi-reta, e botar uma bolinha pintada aqui, né, que aí quer dizer que vai o 1 está contando e o 7 também está contando, né. E ainda posso escrever em formato de conjunto, né. Então aqui, ó, x pertence aos números reais, x pertence ao conjunto dos números reais,
tal que, né, ou seja, cumprindo a seguinte condição, né, x está entre 1 e 7, e esse igual aqui que tem aqui, na verdade aqui isso aqui é 1 menor ou igual a x, né, que é menor ou igual a 7. Então esse igual que está aqui embaixo da desigualdade quer dizer que pode ser menor do que 7, ó, x pode ser menor do que 7, então ele pode ser menor do que 7, mas ele pode ser 7 também, então ele é menor ou igual. É possível que ele seja igual também, né. Então o x aqui está entre 1 e 7, conta com 1, ou seja, tem a possibilidade de ser igual a 1 também, e conta com 7, tem a possibilidade dele ser igual a 7, né. Então é outra maneira de representar. Aqui é o mesmo intervalo, né, aqui no formato aqui, né, de colchetes, no caso aqui, como é intervalo fechado, na reta real e com a linguagem de conjuntos, né. Também, os intervalos podem ser semiabertos ou semifechados, né. Ou seja, pode ter o primeiro número dele pode ser aberto, como é o caso aqui, ó. Então -2, né, começa em -2, mas não conta com ele, né, por isso a bolinha está aberta aqui nele, e termina em 10 contando com ele, por isso que aqui tem colchete, né. Colchete virado para o número, né, quer dizer que está fechado, né. Fechado quer dizer que conta com ele, né. Na reta real, né, então a gente pode fazer uma semi-reta com bolinha aberta em -2, porque o -2 não está nesse intervalo, e bolinha fechada em 10, porque o 10 pertence aqui, no caso, ao intervalo, né. Ou na linguagem de conjuntos, a gente pode dizer que x pertence aos reais, ou seja, x é algum número dessa reta real, né, mas x está entre -2, desculpa, eu estou falando 2, eu acho que é -2, né, de -2 a 10, né, de -2 até 10. X está entre -2 e 10, né, não conta com -2, ou seja, não tem igualdade aqui, né, não tem aqui né, o sinal de igual, ou seja, x só pode ser maior do que -2, né, -2 menor do que x, mas nunca vai ser igual, né, ou então x é menor ou igual a 10, né, ou seja, ele pode ser menor, mas ele também pode ser igual a 10. 10 pertence a esse intervalo, tá. Eh Aqui um outro exemplo, né, simplesmente, né, de 0 a 5, né, então aqui começa em 0, conta com 0, né, ou seja, está fechado em 0, 0 faz parte do intervalo. O 5 não faz parte do intervalo, é só um limitante ali, né, então vai de 0 até 5, né, bolinha fechada em 0, né, porque o 0 pertence, bolinha aberta em 5, porque o 5 não pertence, né. Em linguagem de conjuntos, ó, o x pertence aos reais, tal que x está entre 0 e 5, né, e pode ser 0. Então esse sinal de igual quer dizer que, ó, tem a possibilidade dele ser 0, né, porque o 0 está no intervalo, tá. E também, né, os intervalos podem ser infinitos inclusive, né. Então esse conjunto aqui, por exemplo, ele começa no -1 e vai até mais infinito, mas infinito é sempre aberto, tá, pessoal, porque não faz sentido o infinito ser fechado, né. Então é sempre aberto. O que quer dizer isso? Que começa em -1 e não para nunca mais, né, vai até infinito, né. Então, e o -1 está aberto aqui, né, então quer dizer que a bolinha aberta em -1, -1 não faz parte do intervalo, ele só é um limitante ali, né, inferior nesse caso, né, só diz um valor do qual todos os outros vão ser maiores, mas ele não faz parte do intervalo. E, ele aqui a gente representa dessa maneira, a gente não coloca um fim aqui, porque justamente é infinito, então segue indefinidamente, né. E a representação de conjunto dele, né, é até mais fácil do que as anteriores, né, então x pertence aos reais tal que x é maior do que -1, simplesmente isso, né, o x é maior do que -1, como a gente está vendo aqui na reta real. E o contrário também, a gente tem também pode ter, de menos infinito até 6. Isso quer dizer que a gente não consegue saber o início do intervalo, o mínimo, né. Então, vai de menos infinito, aberto, né, infinito sempre aberto, colchete aqui no 6 quer dizer que conta com 6. Então vem lá do menos infinito, né, e vai até o mais 6 aqui, o 6 positivo com bolinha fechada, né. E em linguagem de conjuntos, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor ou igual a 6. É menor, né, mas pode ser igual também, porque o 6 pertence aí ao intervalo, né. Domínio e imagem, né, o que que é domínio e imagem? Aqui já falando um pouco a relação entre conjuntos e funções, né. Toda função tem o que a gente chama de um conjunto que é associado a ela, que é o domínio, e um outro conjunto que é chamado de imagem, né. O domínio da função são todos os valores
de entrada, né, os valores permitidos aí para x, né? Eh, Na verdade, né, para variável que é independente. Aqui a gente geralmente está usando x, né? Então, o domínio são basicamente o conjunto dos valores de entrada na função. Vamos pegar um exemplo aqui, fx igual a x ao quadrado. Quais são os números que eu posso colocar ali em x? Bom, não tem nenhuma restrição, porque qualquer número pode ser elevado ao quadrado, né? Qualquer número real, né? Então, com o domínio da função f, nesse caso aqui, seria os reais, né? O domínio, né? Que a gente pode representar por d, né? D, domínio, né? É os reais, né? E a imagem? Né? O que que é a imagem? A imagem são os valores correspondentes de y. Né? No caso dessa função aqui, fx igual a x ao quadrado, eu posso colocar, né, como valor de entrada qualquer um, não tem restrição, porque qualquer número real posso elevar ao quadrado, isso não tem problema. Mas o que que vai resultar disso? Se a gente olhar no gráfico, né, os valores de y, eles são todos positivos ou zero. Né? Então tem o zero ali, né, na origem a gente tem função ali, né? Mas os outros valores são todos positivos, a gente não tem nenhum número negativo, né? Logicamente, porque, né, quando a gente eleva um número ao quadrado, o resultado disso não vai ser negativo. Então a imagem são todos os valores possíveis para y, né? Então a imagem vai ser o quê? Nesse caso aqui, fx igual a x ao quadrado, né? O conjunto dos y reais, né, pertence aos reais, tal que y vai ser maior ou igual a zero. Né? Outra forma de representar também é assim, ó, né? São os reais, né, positivos, né? Incluindo o zero aqui, né? Nesse caso, os reais com mais quer dizer que o zero é também tal. São os reais positivos e mais o zero, tá? Então tem esse símbolo quer dizer isso, né? Os reais positivos e o zero está incluído também. Todos os valores estão maiores ou iguais a zero, né? Ah, Importante colocar isso na imagem porque está dizendo que não pode, na imagem, né, não pode dar como resultado um número negativo. Né? Então é isso que está dizendo. A imagem dessa função aqui, fx igual a raiz de x. Né? Olha só, desculpem, vamos analisar domínio e imagem. Né? O domínio, em primeiro lugar, né, pelo gráfico, né, o gráfico pode ser uma boa estratégia para a gente determinar, né, o domínio e a imagem de uma função. Pelo gráfico a gente pode ver que não tem valor negativo de x, né, porque né, raiz quadrada de número negativo não dá para fazer, né, no conjunto dos números reais a gente não consegue fazer isso. Então, o domínio vai ser, né, os números positivos, né, e o zero também, né, porque o zero, a raiz de zero é zero, então o zero é admitido aqui. Então o domínio vai ser o conjunto do zero e os positivos. E a imagem, como a gente está vendo aqui, né, também vai ser, né, na verdade, o zero e os positivos. Né? Então esse conjunto aqui do R+, né, que tem o conjunto de números reais e o zero. 1 sobre x, né? Pelo que a gente está vendo aqui, os valores de x que são admitidos como entrada, né, pode ser todos negativos, né, aqui nunca vai tocar no eixo, mas né, chega quase lá, né, e todos positivos, só o zero que não, né, porque dá para ver que a função, né, se desvia aí do zero. Então, os positivos tirando o zero, né, isso para o domínio, né, que é esse conjunto aqui. Esse asterisco quer dizer exatamente isso, excluindo o zero. Então, são todos os números reais que eu posso colocar como entrada, né, tirando o zero. E a imagem também né, todos os números reais tirando o zero, porque a função se desvia do zero também em y. Né? A gente vai ver, vem de menos infinito até zero, aqui ela se desvia do zero, né? Depois ela continua daqui, ó, e vai para cima, né? Então vai de menos infinito até zero e de zero até mais infinito, ou seja, desvia só do zero. Então, é os reais com asterisco, né? Esse asterisco na linguagem de conjuntos numéricos quer dizer que a gente está excluindo aí o zero, né? Dali, né? Então, mais algumas funções aqui, né? Essa função 1 sobre raiz de x. Bom, essa função aqui, a gente tem que ver sempre assim, né? O domínio a gente analisa o x, os valores possíveis para x, e o y, os valores possíveis para y, né? O resultado da função. Aqui o domínio, né? Os valores para x. Qual é o problema que tem aqui? Aqui tem dois, na verdade. Primeiro que raiz quadrada, né, não existe de número negativo, então vai ter que ser só números positivos. E o zero, a gente poderia perguntar, né, porque existe raiz quadrada de zero. Zero, por causa da raiz, até poderia, mas o problema é que aqui está no denominador, né, e se
tiver zero no denominador, não dá, né? 1 dividido por zero não existe, né, número real que dê resultado disso. Então, então aqui não pode o zero também, não pode negativo, não pode zero. O resto parece que pode, né? Positivo, pode, não tem problema, né? Dividir por número positivo não tem problema. Então o domínio vai ser aqui os números positivos, tá? Os reais positivos. E a imagem? A imagem é difícil de ver pela expressão, mas pelo gráfico a gente consegue ver que não tem números negativos na imagem, né? Só positivos. E o zero também não, porque a função desvia do zero aqui, né? Então, positivos. Então aqui é tudo positivo, tirando quando a gente fala positivo, a gente já está tirando zero, né? Mas só para deixar bem clara essa informação, né? Então aqui são os reais, né? Com mais, o R mais quer dizer os positivos, né? Os positivos, e o asterisco quer dizer que exclui o zero. Então só pode positivo mesmo, tá? Zero não está aqui, né? Tanto no domínio quanto na imagem, né? Pelo gráfico a gente percebe, né? Logaritmo, né? A função logaritmo de x. A gente pode ver que vem lá de menos infinito e vai até mais infinito, né? Em y, né? Mas vamos primeiro analisar a entrada. Na entrada, como a gente sabe, né, o logaritmo não admite valores negativos. Então, não existe logaritmo de números negativos. Então, domínio já está determinado, né? São todos positivos, né? E tirando o zero, né, também, né? No zero não pode. A imagem, né, vai de menos infinito a mais infinito e não tem uma restrição para isso, né? Então, a imagem é os reais, né? Então, domínio é os reais, é os positivos, né? Só os positivos mesmo, né? O zero não entra. E a imagem, todos os números reais. Seno de x não tem nenhuma restrição para o domínio, né? A gente pode colocar qualquer número real, mas os valores da operação, né, de seno, do seno mesmo, fica entre menos 1 e 1, né? Então, a imagem vai ficar entre menos 1 e 1 fechado, né? Porque assume esses valores, né? Assume menos 1 e 1 em alguns pontos ali, né? Então, domínio reais, a gente pode colocar qualquer valor de entrada na função seno, imagem de menos 1 até 1. Tangente. A tangente é um pouco complicada, né? Porque, na verdade, a cada ciclo, né, de tamanho π, né, do π meios em diante, né, tanto para trás os negativos quanto para frente os positivos, a função não assume valor nenhum, né? A gente pode ver que ela desvia desses valores aí, né? Aqui ela, né, π meios, ó, aqui ela desvia, ela vai lá para infinito, mas não passa pelo π meios. Tirando isso, né, ela assume todos os valores. Então, os valores permitidos de entrada para a tangente de x, né, são infinitos, mas são periódicos. Então, o domínio se o x pertence aos reais, tal que x é diferente de π meios mais k vezes π. Eu não posso pegar π meios e também não posso pegar aqueles valores que podem ser escritos como π meios mais k, algum número, né, inteiro, k inteiro, né, vezes π, né. Então, π meios mais 2π, π meios mais 3π, π meios mais 4π, π meios mais 5π, todos esses eu não posso colocar como entrada. Então, o domínio é x pertence aos reais, pode ser o real, só não posso pegar, né, então x diferente desse tipo de valor aqui, né. E a imagem, né, por outro lado, a imagem vai assumir valores reais, né, vai lá de menos infinito até mais infinito sem problema nenhum. Então, na verdade, o problema da tangente é só o domínio, né, que é um pouco mais complicado até para a gente escrever aqui, né, a expressão, porque a gente tem que excluir pontos, mas pontos que são periódicos, né, pontos que acontecem de vez em quando, assim, né, ali na reta real, né. Por último, pessoal, para fechar aqui, vou rapidamente falar sobre função inversa, né. Então eu tenho aqui a função inversa é simplesmente a gente trocar de lugar as variáveis x e y, tá? Basicamente a ideia é essa, né? Então se eu tenho uma f de x igual a x ao quadrado menos 1, eu vou inverter, então eu vou chamar f de x de y, vou lembrar que f de x é y, né? Então y é x ao quadrado menos 1, tá? O domínio da função f é os reais, né? Porque aqui eu posso colocar qualquer número ali em x e vai me dar algum resultado, né? Variável independente aqui é x, né? Notem que a variável independente é x e a dependente é y, que depende de x, né? O que é a função inversa, né? Eu simplesmente vou trocar, então, as variáveis, ó. f de x igual a x ao quadrado menos 1, isso quer dizer que y igual a x ao quadrado menos 1. Vou isolar x agora, né? Então, aqui está o y isolado. Bom, vou isolar x. Só troquei de lugar aqui, né? Para isolar o x.
né, menos 1 fica mais 1, elevado ao quadrado aqui, x elevado ao quadrado, então vai ficar raiz quadrado aqui de y mais 1. Bom, agora o x está isolado, então eu vou chamar ele de f na menos 1. Esse menos 1 não quer dizer que é, né, que é elevado a menos 1, não é isso, tá, pessoal? É só uma simbologia ali para dizer que é função inversa, tá? E a função inversa é interessante porque agora a variável independente vai ser y e a variável dependente vai ser x. Então a gente mudou as variáveis de lugar, é isso que a gente faz, né? E a gente tem uma nova função que é a raiz de y mais 1, que é exatamente a função inversa da nossa função inicial, a x ao quadrado menos 1, né? E agora o domínio é diferente. Por quê? Porque é o domínio da função inversa, né, da f menos 1, né? A f, claro, continua sendo ela mesma, mas a f menos 1 vai ter um outro domínio, né? Porque eu tenho que reavaliar, né? A expressão mudou. E vai ser para y, né? Que é agora a variável independente. Aqui eu tenho uma raiz quadrada. Então, o que está dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero, né? Pode até ser igual a zero, porque a raiz de zero é zero. Só não pode ser negativo. Então, se a gente fizer y mais 1 maior ou igual a zero, né, a gente vai chegar que y é maior ou igual a menos 1. Né? Repara que eu botei aqui 2 pontos, né, em vez da barra que eu estava usando aqui normalmente, mas 2 pontos também é outra forma de dizer tal que. Né? Tal que pode ser por barra, né, ou por 2 pontos. Né? Em livros de matemática se utiliza as duas formas. Né? Então, y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 1. Esse é o domínio da função inversa, né? Então, a função inversa nada mais é do que a gente inverter as variáveis. Se a variável independente era x, agora vai ser y, né? E aí a gente tem que, na verdade, isolar, fazer o trabalho de isolar ela, né? E passar para outra função. E aí essa outra função vai ter um domínio, né? Que a gente vai ter que redeterminar, né? Porque a gente sabe qual é o domínio da função original, mas a função inversa vai ter um outro domínio que a gente precisa determinar, né? Era isso, pessoal. Até a próxima.